Bruno Henrique, 1 mês de suspensão, gente. Não vai nem isso. Eu aposto aqui as minhas pouquíssimas economias que não vai rolar. Porque agora os advogados dele e do Flamengo deixaram claro que eles vão entrar com um processo para recorrer da decisão, né, do STJD, que puniu o atacante com 12 jogos apenas de suspensão e multa de 60 mil. Os advogados de defesa querem efeito suspensivo para que ele já jogue no domingo contra o Juventude e a prescrição do processo e, com isso, o arquivamento. Normal, né? Advogado de defesa quer isso. Mas será que esse é o caminho, no caso do Flamengo? Pensa bem, gente. Por tudo que a gente acompanhou das notícias, dos prints, da testemunha, né, que... Eu esqueci o nome dessa palavra, que o cara que conta tudo para ter uma pena mais leve. Como é que chama isso? O delator? Completamente. O cara contou tudo lá, a gente viu o que aconteceu. Falamos de outros jogadores que tiveram uma pena muito maior. Ele pega apenas 12 jogos. Não era melhor, Fabiola, acatar essa punição, que é um consenso que foi muito branda, e bola para frente, como um exemplo, ou não? É isso, o Flamengo tem mesmo que recorrer. Vamos até, inclusive, colocar uma enquete sobre isso. Assim, eu acho assim, o Bruno tem todo o direito de se defender, obviamente, como qualquer cidadão, como qualquer jogador, como qualquer atleta. Acho muito feio o tanto que o Flamengo se envolve nesse processo. Isso eu acho mesmo. Acho que o Flamengo não tem nada a ver com a história. Inclusive, o Flamengo postou nas suas redes sociais o resultado. Gente, Bruno Henrique é Bruno Henrique, jogador. O que aconteceu foi o Bruno Henrique, jogador. Ele não agiu como atleta do Flamengo ali. Ali ele agiu como o Bruno Henrique. O Flamengo não tem que se meter. Inclusive, achei muito feio. O advogado do Flamengo foi lá na... Oh, meu Deus, agora nós estamos com branco, hein, Dona? Foi lá durante o julgamento, no julgamento, dizer que o Flamengo não foi prejudicado pelo amarelo do Bruno Henrique. Meu Deus, se você tem um amarelo forçado, independentemente de ter sido combinado com o técnico, com a mãe, com o pai, com o irmão, com quem for, é um amarelo para um atleta do Flamengo que não jogou a outra partida. Mas era um planejamento porque ia pegar o Palmeiras. Enfim, sim, o clube foi prejudicado. Falando aqui, se eu fosse flamenguista, eu diria, o meu clube foi prejudicado, sim. O advogado do Flamengo foi lá dizer que ele não foi prejudicado, para poder amenizar, né, a pena do Bruno Henrique, tirar ele do artigo 243, que é que fala que teve manipulação de resultado, o qual ele foi absolvido. Então, acho o Bruno Henrique tá na dele, cometeu um erro, tem direito a se defender, enfim. Mas o Flamengo, acho muito feia a postura do clube nesse momento. Lembrando que ele segue treinando normal, né? Porque, diferente de punição de doping, quando o atleta não pode usar a instalação do clube, ele está treinando normal, e a suspensão só é válida para jogos da CBF, porque quartas de final da Libertadores na Argentina contra o Estudiantes, ele está liberado para jogar. Mas aí, esse é o papel do Flamengo nesse momento, Miri? É isso? É defender o nome do Bruno Henrique nesse processo de manipulação de resultado? Não, eu estou com a Fabiola, de maneira nenhuma. O Flamengo deveria se abster, dar o apoio mental, psicológico necessário, mas se abster. Como assim o Flamengo não foi prejudicado? Olha a imagem da camisa, olha o símbolo do Flamengo ali. O Bruno Henrique está usando a camisa do Flamengo e associado à manipulação de resultado. Como é que o Flamengo pode achar que a imagem do clube não foi abalada? É até uma afronta à nossa inteligência, né? A inteligência da torcida do Flamengo e de quem gosta de futebol. A imagem do Flamengo está abalada, especialmente porque agora eles estão se metendo na defesa nesses termos. Então está piorando um pouco mais. Assim, os juízes, eles reconheceram a participação do Bruno Henrique. Isso a gente precisa levar em consideração. E depois também acho, o Bruno Henrique tem todo o direito de se defender, gente. As pessoas erram, as pessoas se transformam, as pessoas voltam, são reinseridas. É um bom jogador, é um grande jogador, né?
ídolo da torcida. Então, sim, há um caminho para essa reconciliação, mas não é esse que está sendo tomado. Como se ele não tivesse feito nada. Como se nada... Ai, gente, que isso, não é nada. Segue aí, 12 jogos, transforma em cesta básica, vamos lá. E mesmo se ficar isso, é o que você falou, ele vai só não vai jogar no Brasil. Bom, então tá, gente. Então é isso. É assim que a gente vai encarar a entrada das apostas? Até as casas de apostas deveriam estar metidas nisso para que houvesse, sim, um julgamento rígido. Isso também afeta a imagem das casas de apostas, gente. Está todo mundo envolvido nessa treta aí. O Éder Amaral mandou aqui, o torcedor não liga para isso, quer saber de gol. Mas deveria ligar, né? Porque é isso, é um cartão amarelo que o cara não vai estar no próximo jogo. Como não vai prejudicar seu time? E que exemplo que é isso que a gente vai passar para os novos jogadores, para os jogadores da base? Então, tudo bem você tomar um cartão amarelo? É isso que a gente vai ficar. Lembrando que não é, a gente não está julgando o Bruno Henrique aqui, tá? O Bruno Henrique já foi julgado pelo STJD, que considerou o jogador culpado na manipulação de resultado e deu 12 jogos de suspensão. Ele já foi julgado e ainda vai correr, né, o julgamento na justiça criminal. Essa foi só na justiça esportiva. E aí o Souza Lima mandou assim, o cara é jogador do Flamengo. Como assim o clube não tem culpa? É aí que tá a questão. O Bruno Henrique, quando toma um cartão amarelo, propositalmente, como concluiu o STJD, ele envolve o Flamengo nessa manipulação de resultado, né, Lucas? É muito complicado, muito complexo, mas não deve ser tratado assim. Então vamos recorrer, cesta básica e acabou. Então, a gente estava falando de paixão no futebol, né? E a paixão tem seus lados positivos e negativos. E nesse caso, lidar com o caso de uma forma prática que eu acho que não deveria. Porque pensando judicialmente, se tem como defender e diminuir uma pena, ok. Mas, pensando friamente, muitos imaginavam que o Bruno Henrique não fosse mais jogar quando saiu a notícia. De que ficaria um ano sem atuar, que ele teria que sair do Flamengo. Então você pega uma pena de 12 jogos com uma multa, você acaba com esse caso. Não recorre, não piora a situação, sabe? Mas isso não me surpreende, porque a partir do momento que termina o julgamento e o Flamengo posta aquele vídeo como se o Bruno Henrique fosse uma vítima, sabe? É um negócio que só faltou o Bruno Henrique vestir branco, assim, e brilhar no vídeo. Não dá pra ser assim. Então, não me surpreende, mas é isso que o Flamengo fez. E vai recorrer e vai diminuir. E daqui a pouco o Bruno Henrique vai estar jogando. E o exemplo vai ser do próximo. Aquela punição pesada lá atrás só ocorreu porque não era Flamengo. E porque não era Corinthians, ou Palmeiras, ou Santos, ou Vasco. É porque era uma situação mais tranquila. E assim vai. E vai continuar sendo. Tomara que a justiça criminal, em outra instância, dê uma punição mais severa. Mas eu não acredito. Daqui a pouco o Bruno Henrique vai estar jogando. Mas o Rodrigo Lamunier mandou aqui, O que o rapaz do chat falou, não, como o Flamengo não tem? O Flamengo não tem culpa. O jogador tomou uma atitude ali, teve gente que ganhou dinheiro com isso, mas o clube, aí você culpar o clube, aí eu acho um pouco demais também. A gente está dizendo da postura do Flamengo. Agora, culpar o Flamengo, aí é um pouco demais, né? Eu acho. Sim, também acho. É isso. E o Rodrigo Lamunier mandou aqui, o Bruno é patrimônio do Flamengo. Perder ele é um prejuízo bem maior do que o cartão. Esse é o ponto. Total. Óbvio que para o Flamengo é melhor ter o Bruno do que não ter, óbvio, gente. E aí ele mesmo fala, mas é claro que essa pena é um absurdo. O torcedor sabe que é um absurdo, né? Mas óbvio, o torcedor quer o Bruno de volta. Mas, enfim, é complicado, Miri Lacombe. Aí sim a gente precisava de mais 3 horinhas de fim de papo. Porque a gente está falando de uma coisa que é conceitual, né? É nova. A gente está tentando entender como a gente vai lidar com essa vulnerabilidade que entrou no futebol, porque as casas de apostas não vão sair, gente, elas vão ficar. Então, como a gente vai lidar com isso? É por isso que eu falo, é interesse das casas de aposta resolver essas situações, punir de maneira rígida quem tiver que ser punido. E reinserir, se for o caso, a defesa está no papel dela, mas assim, o Flamengo realmente... O Flamengo é uma... Aí é que tá, gente, o Flamengo é vítima dessa história, mas está se comportando de uma maneira completamente aleatória, assim, não está no papel da vítima, porque o Flamengo deveria estar dizendo, mas meu querido, tudo bem, não precisa estar dizendo isso publicamente, né? Mas meu querido, como que você faz isso com a camisa do Flamengo? Sabe? Forçar um cartão, gente, assim, a gente sabe que é normal, é do jogo, né? Às vezes você força um cartão para pular um jogo, ou no caso do Neymar, para ir na festa de alguém, ou no caso de outros jogadores para perder, sei lá, o próximo jogo, porque o outro é mais importante. É do jogo isso.
Até no caso do Neymar. Mas isso daí, não. Forçar um cartão para alguém ganhar, que foi a decisão do tribunal, não, gente, não. Cruzamos uma fronteira que, se a gente não punir rigorosamente agora, não tem volta. E uma mudança de cultura, né, Gomes? E uma mudança de cultura dentro do próprio clube, dos clubes de futebol, que eu digo, porque se antes você comentava com a sua esposa, eu vou tomar amarelo hoje porque eu combinei com o professor, porque daqui a 2 jogos tem um jogo decisivo, que é o que acontece, você comentava com a sua esposa dentro de casa. Hoje você não pode comentar com a sua esposa, não estou dizendo que a esposa vai levar a notícia para frente, mas assim, não pode comentar com ninguém, isso agora é confidencial, porque entraram as casas já postas agora no Brasil e isso pode ser extremamente maléfico para o jogador, né? Perfeito. Mudou o jogo, né, gente? Tem que mudar a regra para deixar esse jogo limpo de novo, né?